Oi, tudo bem? Nós aqui de novo, na nossa visitinha ao Espaço Verde do Sesc Santo André, no Projeto Veredas. Vamos mostrar mais algumas espécies que não estão no nosso tour virtual 360, que está lá na nossa página, visite, são 15 espécies. E agora nós vamos ver algumas espécies que não estão lá no nosso tour virtual. A gente aprende muita coisa no tour virtual dentro daquelas 15 espécies. Uma das coisas, inclusive, que eu aprendi, Mariano, e eu achei muito engraçado, é que uma dessas espécies, que é a goiabeira, é uma espécie exótica, não é uma espécie nativa. E a gente passa uma vida, né, comendo goiaba, goiabada, suco de goiaba, e pensando, né, puxa, a goiaba não é uma espécie nativa, não é brasileira, como assim, né? Quando eu falei, não pode estar certo, mas não. Realmente, a goiabeira é uma espécie exótica, né? E eu pensei, puxa, né? Qual que seria, assim, essa coisa de exótica e nativa? Qual que seria esse conhecimento da gente ter uma espécie exótica e nativa? Legal. É uma curiosidade mesmo. A goiaba, assim como várias, eu acho que a maior parte das frutas que a gente conhece, que a gente encontra acessível no mercado, na feira, grande parte são exóticas, né? Exótica é que elas vieram de outro lugar, que elas não são nativas aqui dos biomas do Brasil, né? Então a jaca, o morango, a melancia, a uva, a cereja, todas essas frutas são exóticas, elas vieram de outro lugar. E a goiabeira, né, até o início dos anos 2000, tem vários livros que colocam ela como nativa, mas na verdade é que nós somos colonizados, inclusive no paladar, né? A origem dela mesmo é do sul do México. Só que era comum, né, quando ocorreu principalmente as ocupações europeias pelo continente americano, e também fizeram isso muito com várias plantas da Ásia, eles iam aclimatando essas espécies em outros locais, pensando mesmo em viveiros que pudessem multiplicar e ter um uso comercial dessas espécies, né? E assim aconteceu com a goiaba. Então, trouxeram há tanto tempo ela para cá, ela se adaptou tão bem aqui no solo e no clima do Brasil, que a gente nem se questiona de onde veio, né, essa planta. Levaram ela também para Angola, levaram para a Índia, né? Mas o Brasil é um dos maiores produtores hoje de goiaba. Essa diferença entre espécies nativas e espécies exóticas é que as espécies nativas, elas se desenvolveram, evoluíram, né? Adaptadas ao clima, ao solo, à relação ecológica com outras espécies de animais e de aves daquela região, né? Quando você pensa em uma espécie exótica, é que ela veio de fora, né? Ela não se desenvolveu aqui. Isso pode ser um grande problema ambiental. Por quê, né? Você pode trazer uma espécie de fora, uma espécie exótica, e ela pode não ir para frente ou não se desenvolver plenamente, né? Então, um exemplo é a maçã, né? A maçã não se desenvolve bem no estado de São Paulo. Então, você vai conseguir, ela vai dar o pé de maçã lá, a planta, mas ela não vai ter bons frutos. Até aí tudo bem. Agora o problema é quando ela é uma exótica invasora. Aí é um problemão, porque ela vai se adaptar e ela vai entrar em competição com as espécies nativas. E ela vai brigar por território, né? Então o que acontece? Brigar por território, que eu quero dizer assim, ela vai competir pelos polinizadores, ela vai competir pelos recursos nutrientes do solo, e ela vai se reproduzir indiscriminadamente sem ter um controle natural. E aí isso no longo prazo faz com que deixe de existir as espécies nativas, né, nessa competição. E aí uma coisa engraçada aí da goiaba que veio de fora é que a gente tem uma goiaba nativa que é o araçá, né, que é essa plantinha que nós estamos aqui. Ela é da mesma família, né, que é a das mirtáceas. Mirtos, né, no grego significa folha de cheiro, né, ou cheiro. Se você amassar a folha dela e sentir o cheiro, vai lembrar um pouquinho da nossa goiaba. Cheira a goiaba mesmo. E aqui a gente tem um fruto dela, eles ainda estão meio verdes, mas o fruto, né, ele é um pouquinho menor, ele lembra uma goiaba, ele fica um pouquinho maior do que esse, né? E o gosto também é muito parecido com a da goiaba convencional, só que a semente é maior dele
tem menos polpa e o gosto é um pouquinho mais astringente, dá aquele amarrado um pouquinho mais na boca, assim. Mas é uma delícia. É a goiabinha do Cerrado, Araçá. Então nós temos a nossa goiaba nativa. Temos. E ela parece bastante, né? O tronco também, ele é um tronco liso, né? Uhum. Que lembra muito o tronco da goiaba, mas a folha é bem diferente. Que a legal. folha e o fruto dá para diferenciar. Goiabinha do Cerrado. Isso. Muito bem. Muito interessante. Uma outra árvore nativa que nós temos aqui no Sesc Santo André é essa árvore gigantesca e que tem esse tronco que eu acho que é o maior que nós temos aqui, que eu abraço e eu não encosto não que eu tenha os braços muito compridos, mas eu não consigo encostar lá, alcançar minhas mãos, que é o tamboril. É uma árvore magnífica, ela tem raízes enormes e um tronco gigantesco, uma copa magnífica também. Era uma árvore nativa muito linda. Essa árvore que ela impressiona mesmo por causa do tamanho dela, principalmente, né? E é uma árvore super recomendada assim para áreas em recuperação ambiental, né? Porque como ela cresce muito rápido, e aí ela faz sombra, né, para outras árvores. E ela chega a passar dos 35 metros, né? Você estava falando aqui dessa circunferência dela, né? Eu tava vendo que uma média de 80 centímetros a 1,80 m. Já imagina 1,80 m? Já pensou 1,80 m de tronco? É. Nossa! Gigantesca. E ela, além de tamboril, né? Um dos nomes populares dela, ela também é conhecida como orelha de macaco ou orelha de onça, que ela dá um fruto, né? Que parece com uma orelha mesmo, tem um formato de uma orelha ou de um rim. Parece com um rim também. E um outro nome curioso que ela tem que é pau-sabão, porque tanto dentro do fruto dela, né, junto com as sementes, como essa casca do tronco dela é rico numa substância chamada saponina, que se você mistura com água, né, ela produz mesmo uma espécie de sabão e tem propriedades de detergente, né? Então ela também tem um pouco desse uso. E ela é impressionante assim, porque tanto eu falo que ela nos oferece diferentes retratos, né? Uhum. Então no verão ela sempre dá uma copa bem frondosa, com sombra, né? Um clima mais fresco. Na primavera ela vai dar flor, né? Que é bem legal. E já no outono e inverno, ela perde grande parte das suas folhas. Então ela deixa a luz entrar, né? Deixa o sol entrar. E no inverno é que ela vai dar os frutos. Então cada estação do ano assim, ela vai te dar um retrato, uma paisagem diferente. Que linda. E aqui ela tem alguns hóspedes, né? A gente teve essa feliz aqui descoberta, né? Chegamos aqui, tinham algumas lagartas aqui que estão habitando aqui o tronco dela. Logo vão encher aqui o Sesc de borboletas, né? Vão virar algumas borboletinhas por aí. É tudo muito interligado, né? Muito... São seres vivos, todos interligados e tudo numa grande conexão, né? Sim. Bom, nós vamos continuar nosso passeio num próximo vídeo, conhecendo então um pomar agora. O pomar do Sesc, com várias espécies frutíferas que também não estão no nosso tour 360 graus. Até a próxima, então, vejo vocês no nosso pomar.